276. Deus abençoe os irmãos que estão nas redes sociais, amém? Ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então esse meu coração, conhecendo excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Amém. Amém, irmãos. Graças a Deus. Louvar a Deus, mais um hino. 38.
38. Amém? Deus olhando do céu para a terra não viu nenhum justo sequer. Até mesmo seus seguidores o abandonaram, perdendo a fé. Pois éramos levados juntos aos ídolos mudos de condenação. Deus viu nossa necessidade, de boa vontade, estendeu-nos a mão. Deus é tão bom, pois abriu a porta para você passar. Deus é tão bom, pois abriu a porta para você passar. E a porta é Jesus. E a porta é Jesus. Vivíamos sempre caídos, perdidos por causa da transgressão. Jesus tirou-nos da rede, caindo à parede da separação. A mulher que adulterasse na lei de Moisés deveria ser morta. Levaram-na diante de Cristo neste mesmo ato, mas ele era a porta e ela passou. E ela passou. Deus é tão bom, pois abriu a porta para você passar. Deus é tão bom, pois abriu a porta para você passar. E a porta é Jesus. E a porta é Jesus. Amém, irmãos? Graças a Deus. Vamos receber o pastor. Amém? Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Bondoso Deus, Pai Celestial, te agradecemos, ó Deus, por mais uma noite, por mais um dia que o Senhor tem nos dado, ó Pai, pelos livramentos que tem nos dado, Senhor. Não sabemos quanto, ó Deus, mas sabemos que o Senhor nos livrou de tudo, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelos meus irmãos que aqui estão. Muito obrigado por trazê-los com segurança, ó Deus. Pai Santo, creio que o Senhor estará no controle dessa reunião, ó Deus. Obrigado, ó Senhor, pela cura dos enfermos. Amém. Pai Santo, muitas vezes sabemos pedir, esquecemos, Pai, de agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. Amém. E até aqui o Senhor tem nos abençoado, ó Pai. Amém. Abençoe esse culto, abençoe aqueles que ouvirão futuramente, ó Deus. Pedimos no nome de Jesus Cristo, para a tua glória, hoje e sempre. Amém, Senhor.
sublime graças do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Pedir para os irmãos deixar a Bíblia de vocês aberta em João. Nós vamos em João 14:6. Graças a Deus. Nós vamos falar um pouco sobre os assuntos que a gente já tinha deixado, sobre a doutrina, que é importantíssimo. Apesar que uma vez que você sabe o que é a doutrina, você caminha por ela. A doutrina ela vem para nos instruir. E sem a doutrina, o irmão Branas chega a dizer que a doutrina ela é a espinha dorsal da igreja. É a espinha dorsal. Então, sem uma doutrina, ele chega a dizer que você é como água viva, como uma medusa. Então, a doutrina ela é o esqueleto da igreja. É daquilo que dá força, que sustenta a igreja de pé. Amém? Então, é justamente na doutrina que Satanás tem se infiltrado. Para que o homem não encontre a doutrina correta. É somente Deus que pode te mostrar a doutrina. Amém? É como o hino que foi cantado. Né, que quando aquela mulher chegou diante de Jesus, ele era a porta e ela passou. É a doutrina, é a palavra. Então você só pode passar através da palavra, a porta da palavra. Amém? Vamos ficar de pé, amados? E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conhecesses a mim, também conhecereis meu Pai. E já desde agora os conheceis, e os tendes visto. Amém? Podeis sentar. Umas palavras tão pequenas de Jesus aqui. Então Jesus estava dizendo para essas pessoas, que isso é para nós também, que as pessoas não conhecem. E são poucos que conhecem a palavra de Deus. Porque essas coisas não é para todas as pessoas, digamos assim. Porque Jesus está perguntando para ele que se eles conhecessem ele. Se eles conhecessem. Então, o problema hoje está no você conhecer e entender a palavra de Deus. Sem esse conhecimento de quem é Jesus, o homem ele não consegue caminhar na palavra de Deus. Ele vai ser como aquilo que a gente falou, ele não vai ter uma estrutura. Então, tudo que aparecer para ele, ele vai pegar é como um vento. Para onde ventar, ele está indo. Né? E você observa que as pessoas, quando ela não tem uma instrução espiritual, cristã, eu vou passar uma coisa para vocês que já aconteceu comigo. Então, Satanás ele vai fazer de tudo para que você não entenda a doutrina. Ele não está preocupado se você vai captar algo, uma coisa aqui, outra ali. Ele não quer que você entenda o ensinamento da palavra. Então, ele vai fazer com que você não entenda. É uma experiência própria. E quando aquilo for revelado a você, ele vai fazer você pensar que você sabe mais do que o seu pastor. Eu, humildemente falando para vocês, eu estava chegando num estágio do entendimento que eu achava que a pessoa não tinha condição de me ensinar. Olha que perigo. Aí eu comecei a orar a Deus, eu pedindo humildade a Deus.
Porque da mesma forma que Satanás tentou colocar aquilo na minha cabeça, ele pode colocar na cabeça de vocês. Aí vocês podem ter o próprio entendimento de vocês e não querer aprender mais de Deus. Vocês observam que isso é no trabalho também. Se você tem uma profissão e chegar uma pessoa com um grau abaixo do que você, se a pessoa não for um cristão, ela vai olhar de nariz empinado para aquela pessoa. Como querendo dizer, eu sei e você não. Então a pessoa que chegou para mim e disse, entre aspas, dizendo, eu sei e você não, aí eu comecei a passar, eu senti que eu estava passando aquela pessoa no aprendizado da palavra. Aí eu comecei a pedir misericórdia a Deus, que eu não queria aquilo para mim. Se o homem não for humilde, como que ele vai instruir as pessoas? E Jesus era uma pessoa simples, humilde. E as pessoas, elas não queriam conhecer, não queriam entender a palavra. É por isso que Jesus chegou para eles e disse para eles assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele estava dizendo, ninguém vem, ele estava dizendo que o Pai já estava ali nele. Ninguém vem ao Pai se não for por mim, se não for por essa rodovia chamada Jesus. Você não chega ao Pai. Pelo ensinamento da doutrina, você não chega ao Pai. E ele continua dizendo, se vocês me conhecessem, vocês conheceriam o Pai. Então as pessoas, elas precisam conhecer Jesus. Elas precisam conhecer a palavra. Jesus é a palavra de Deus. Jesus é a palavra. Lendo aqui uma passagem do irmão Brian, ele disse, agora, antes de prosseguirmos, gostaria de lhe fazer uma pergunta. Por que Jesus disse isso? Por que ele disse, se vós conhecesses a mim, também conheceríeis ao Pai. Ele disse, vou dizer-lhes por quê. Porque ele já havia dito antes a esses irmãos que ele não fazia nada, exceto o que o Pai lhe havia dito para fazer. Ele não podia fazer antes que o Pai dissesse a ele para fazer. É por isso que ele fez essa pergunta para as pessoas. Sendo assim, quando ele fazia, era o Pai fazendo primeiro. E Jesus apenas entrava na visão para trazê-la a esta dimensão que você está. Então Jesus ele entrava na visão do Pai e trazia para a dimensão que você está vivendo, para repetir a obra que Deus tinha feito. Deus mostrava para Jesus em visão o que ele precisava fazer. Então estamos estudando a doutrina de novo. Não basta você saber que Jesus é filho de Deus. Você precisa se colocar à disposição da palavra de Deus. Então ele trazia para a dimensão e repetia o ato do Pai. Então, em essência, o que eles ouviam fazendo, na realidade, era o próprio Pai que estava fazendo. É por isso que ele disse, quando você vê a mim, você vê o Pai. Por isso que ele diz, quando você entende, vê, é entender. Quando você entende a mim, você está entendendo ao Pai. E outra coisa, ele veio à imagem do Pai, em nome do Pai, para que o corpo fosse habitado por dois seres. Gente, Jesus ele veio à imagem, ali estava a imagem do Pai. Para que aquele corpo pudesse ser habitado por dois seres. Às vezes você tem o seu aparelho na sua casa, o seu celular na sua casa, aí a tua esposa fala assim, olha bem, está chegando uma outra mensagem de outro lugar para você. Aí você diz, não é bem, é que ele é um ser dual.
Ele tem 2 chips. Então, naquele corpo, ele era um ser dual. Tinha 2 seres habitando nele. Aí ele continua, observa aqui, ele disse, havia 2 seres habitando naquele corpo, um ser dual, como o irmão Brana disse. Mas aí ele continua, disse, vamos passar para frente, que isso eu vou deixar para um outro estudo. Tornando Jesus um ser dual. É por isso que na mensagem Jeová Jireh, o irmão Brana diz que Jesus ele era um mistério. Porque ele era um ser dual. Pensa no seu celular agora. Lógico que a gente não vai comparar Jesus com o celular. Porque existem as pessoas com aquela mente crítica. O pior espírito que existe é o do crítico. É aquilo que ele pensa. Mas ele não quer entender que você está facilitando o entendimento de alguém. Então, naquele ser dual, pensa nesse aparelho que você tem. É apenas um aparelho com 2 chips instalados ali. Então, Jesus ele era um mistério. Às vezes era o pai que falava. Observa aqui, vamos repassar. Ele disse, nessa mensagem, Jeová Jireh, essa é a razão porque as pessoas não conseguiam entendê-lo. Às vezes era Cristo falando. Ou era o filho falando. Outras vezes era o pai falando. Aí as pessoas que estavam de frente com Jesus, eles iam pensar que Jesus tinha um problema psicológico ou mental ali. Olha, ele está falando sozinho, ele está falando uma coisa, ele está falando outra. A mente humana é isso, ela não entende o acontecimento. Aí começa a julgar um filho de Deus e perde a salvação pela blasfêmia. Outras vezes era o pai falando. Ele era uma pessoa dual. Ele era um homem, o filho. Deus estava nele. Gente, ele era um homem, o filho. Deus estava nele. Então você é um homem e filho de Deus. Então, Deus ele não muda a maneira de agir. Se Deus estava nele, Deus tem que estar em você também. Mas o irmão Brana diz que em nós há em porções, em pequena porção. Nele era em plenitude, porque a imagem tinha que ser completa. Jesus era a imagem impressa de Deus. Suponhamos que você nunca viu o irmão Maicon. A pessoa está no outro lado da cidade, ou muitas vezes você mesmo vai fazer uma compra, ou vai num banco, geralmente eles falam assim, viu, você tem um documento com foto? Aí quando eles olham no documento, eles falam assim, ah, realmente é você. Então Jesus ele era a imagem impressa de Deus ali, ó. Então quando você olhava para Jesus, você estava vendo o Pai. O documento de identidade, está entendendo isso? É por isso que em Jesus tinha que habitar toda a plenitude, porque a imagem era a mesma imagem. Tudo estava ali naquele corpo. Da mesma forma que Deus e Jesus, ele estava habitando junto naquela luz. Da mesma forma, estavam os dois juntos naquele corpo de carne, de uma maneira que você pudesse ouvi-lo. É por isso que João disse, nós vimos e ouvimos, nós sentimos, nós tocamos da palavra da vida. Então, quando essa palavra é manifestada em você, e se o seu irmão é um irmão batizado com o Espírito Santo, você está tocando na palavra da vida, numa porção da palavra da vida. Então o irmão Branco diz que Deus estava habitando nele. Mas o que ele fazia? Será que ele saía por aí dizendo, eu sou o curador? Tem pessoas assim, né? Eu sou o bom. Jesus era humilde.
Ele saía dizendo que eu sou o curador. O irmão Brana disse, muito pelo contrário. Ele disse, eu não sou o curador. Ele disse, não sou eu que faço as obras. Então, as obras não pararam. Jesus disse, não sou eu que faço as obras. Então, quando Jesus saiu de cena, aquele que faz as obras continuou. Então, quando você vê um profeta de Deus, né, que agora o último profeta, o último mensageiro que foi o irmão Brana, as pessoas que estavam diante dele naquele tempo, o profeta ele também é um ser dual. Porque Jesus ele era o Deus profeta. Jesus era um profeta. E a palavra veio ao profeta. O profeta é um ser dual. O irmão Brana, quando ele estava conversando com as pessoas, quando ele ia caçar, as pessoas chegavam para conversar alguma coisa com ele, aí ele falava para a pessoa coisa que ela conversou com a mãe antes de estar na presença dele. Mas era ele? Não. Ele era um ser dual. Às vezes era ele que estava ali com as pessoas caçando e às vezes era Deus. Por isso que quando ele estava caçando, a voz disse assim, o que você está caçando? Ele disse, eu estou caçando esquilo, mas não tem nenhum. Aí ele disse para o irmão Brana, fale a palavra e ele aparecerá. Aí o William Brana ficou imaginando, porque era um lugar que não tinha esquilo ali. Ele disse, eu quero um esquilo bem naquele lugar. E o esquilo apareceu e ele matou esse esquilo. Eu quero em tal lugar. Foi imaginando os lugares, foi falando, o esquilo foi aparecendo. Isso é Deus. Deus em seu profeta. Ele era um homem dual. Um ser dual. Às vezes era um simples homem do campo e às vezes era Deus falando, agindo através dele. E esse Deus não parou de trabalhar. Nós temos que saber separar o homem falando do momento que Deus está falando. Já pensou o homem, o irmão Brano andando na beira de um rio? Aí o peixinho morto ali, só estava a casca do peixe ali. E o peixe voltar à vida? Isso era mais do que um homem. Olha, depois de Jesus, o William Brano foi se não foi o maior profeta, foi um deles. Não sou eu que estou falando. Isso aí tem, o irmão Braia chega a dizer isso. Quando o William Brana queria ir para os campos, queria ir para um lugar. Ah, porque Moisés fez isso. Deus disse, o anjo disse para ele, seu ministério é muito maior. Às vezes você olha um ambiente que você está, você não sabe o tamanho do ministério que Deus está colocando diante de você. O tamanho da obra que Deus está colocando diante de você. E as pessoas não entenderam isso. E Jesus estava colocando isso para elas. Quem vê a mim, vê o Pai. Então, se você tem um entendimento da palavra, quem olha para você está vendo Deus. Porque é Deus expressando através de você. E Filipe queria entender aquela manifestação. E disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos, eram várias pessoas, né? Mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco, e não tendes me conhecido. A mensagem é pregada há tanto tempo, e as pessoas não têm conhecido. Irmãos, o inimigo vai fazer de tudo para que você não entenda a mensagem. Porque o primeiro estágio da mensagem é a justificação. Quando Ló saiu de Sodoma, ele recebeu a mensagem da justificação. O irmão Brana disse que a justificação é Deus tirando você do mundo. A santificação é Deus tirando o mundo de você. Então, quando Ló ele foi justificado, Deus estava tirando ele do mundo chamado Sodoma. Deus tirou ele do mundo. Só que nem todos conseguiram sair.
O chamado de Deus, as pessoas têm uma energia, ela ouve aquilo, mas Satanás começa a tirar a força dela, ela começa a olhar para trás. Você começa a olhar para coisas que você quer conseguir no mundo e não consegue sair dele. Aí vai acontecer com você o mesmo quadro que aconteceu com a mulher de Ló. Você que eu digo é no sentido figurado, não diretamente com a pessoa, tá? Graças a Deus que os filhos de Deus, eles acordam cedo para essas coisas. Vocês observam que Filipe ele não fez mais pergunta. Há tanto tempo estou andando com você, há tanto tempo estou pregando a doutrina, Filipe. Me mostrando para você, você não sabe quem eu sou ainda. Quem vê a mim, vê o Pai. Ele estava dizendo, quem entende a mim, entende o Pai, Filipe. Então você está entendendo algo hoje que é mais profundo do que naquele tempo. Eles não tiveram, o ministério de Jesus foi muito forte. As pessoas não conseguiam acompanhar. É por isso que o William Branham diz que ele era um mistério até mesmo para os apóstolos. João 14, 10 ao 11, ele disse, não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Ele está perguntando para você. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Amém? Eu creio. As palavras que eu vos digo, é por isso que a gente entra nas mensagens. Entra na Bíblia, entra nas mensagens. Porque não pode ser as minhas palavras. Longe de mim trazer minhas palavras para vocês. É isso que Jesus está dizendo aqui, ó. As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo. Então, nenhum pregador pode trazer aquilo que ele acha que é o correto. Tem que ser aquilo que Deus trouxe através das Escrituras, para que você possa levar para a igreja. Não a digo de mim mesmo. Mas o Pai que está em mim. Gente, é Deus que faz em você o querer, o efetuar. Não é você que age mais. Jesus está dizendo, o Pai que está em mim. Se você não der lugar para o Pai, outro ser vai usar você. O Pai que está em mim é quem faz as obras. Então, se você não estiver fazendo as obras de Jesus, o Pai não está em você. Que coisa, né? Veja bem, crede-me que estou no Pai e o Pai está em mim, crede-me ao menos por causa das obras. Se você não entende o ministério, Jesus está dizendo, crede apenas por causa daquilo que você está enxergando. Só que as pessoas, ela enxerga, ela está vendo os acontecimentos e dão as costas para a palavra. Jesus estava dizendo, não perca isso. Isso é para nós hoje. Então, quando essas palavras são repetidas, é para a igreja. Não é para o mundo. Olha na mensagem conferência aqui. Eu estou voltando em citar a doutrina, novamente, como eu tinha falado para o irmão Marinho, um pastor entrou em contato comigo, desejando conhecer essas coisas. Até me segurei até para não rir, ele queria que eu fosse levar a mensagem para eles lá, para a igreja dele. Mas eu não posso atravessar o oceano. Eu não posso atravessar o oceano. Mas eu mandei hoje já algumas coisas para ele. Para você ver, a gente tem tudo na mão. E tem pessoa do outro lado passando fome. É lógico que essa hora aqui, se o culto fosse ao vivo, ele não ia estar ouvindo, porque é 8 horas de diferença. Mas existe o tradutor, as traduções no YouTube, eu acredito que ele deve entrar ali e está vendo essas coisas. Né? Então tenha paciência quando a gente volta nesses quadros, nessas passagens aqui, porque tem pessoas passando fome. Às vezes a gente está tão saciado, tão cheio, que aquilo parece que não faz mais efeito. Mas toda vez que você ouvir uma pregação, ouça como se fosse a primeira vez. Então, na mensagem conferência, o profeta disse,
Quando ele disse, não sou eu que faço as obras, é meu Pai que habita em mim, meu pai, eu e meu Pai somos um, ou eu e o Pai somos um, meu Pai habita em mim, ele faz as obras. Jesus não estava dizendo que era ele. O irmão Branco estava dizendo, ele fez as mesmas obras que ele fez quando ele habitou naquele corpo, de pé, perante Abraão. Aquele que estava no corpo diante de Abraão era o mesmo que estava em Jesus. É por isso que quando ele disse assim, ó, Abraão viu meu dia e se gloriou dele, conversando com aqueles fariseus. Aí as pessoas estão vendo, Jesus já estava lá, ó. Não, mas era o ser que estava habitando naquele corpo, que estava no corpo de Jesus, falando com as pessoas. Abraão viu o meu dia. Abraão não fez isso que vocês fizeram. Abraão creu na palavra. Gente, nós somos semente de Abraão. Se Abraão creu na palavra, e se eu não estou aceitando a palavra, existe alguma coisa errada. Eu sou semente de algum ser que não tem nada a ver com Abraão. Abraão foi rejeitado. Ou vocês pensam que não? Abraão pregava para aquele povo que estava com ele ali. Abraão tinha os pastores de ovelha, tinha muitas pessoas ali com ele. Eu acredito que Abraão ele pregou para Ló também. Eu acredito que quando os anjos foram lá em Sodoma, Ló se lembrou que Abraão falou algumas coisas semelhantes a ele, e aquilo foi um antídoto para que ele saísse de Sodoma. Então, quando você vê uma pregação que é a mesma coisa que o William Branham pregava, não dê as costas para isso, porque isso hoje é um antídoto para você. As pessoas perderam isso. Mensagem como fui com Moisés, ele disse, quando Jesus de Nazaré, eu creio que o Pai estava nele. O Pai estava nele. As pessoas confundem o batismo do Espírito Santo com o Espírito Santo. Vocês acham que a igreja tem o Espírito Santo? Sim ou não? Tem a igreja e a noiva. A igreja tem o Espírito Santo? Tem. A igreja tem o Espírito Santo, mas ela não é selada. A noiva é selada. Se a igreja não tivesse o Espírito Santo, ela não entrava salva na tribulação. Ambas têm o Espírito Santo, mas só que uma é batizada, selada com o Espírito Santo. A justificação, quem justifica você é Deus. Então, quando você é batizado, você está sendo justificado, é o Espírito Santo ali. A santificação é Deus. Mas quando nós falamos assim, ó, o batismo do Espírito Santo, é o Espírito Santo batizando você. Uma coisa é o homem levar você na água e te batizar. Uma coisa é o Espírito Santo te batizar. Então, quando você passa pela santificação, aí o Espírito Santo ele vem e enche você, ele sela você. E quando você está batizado com o Espírito Santo, não acabou ainda. Você está esperando o selo. É por isso que o irmão Branham diz que aqueles que estavam em Pentecostes, o movimento pentecostal, eles receberam o Espírito Santo. O William Branham disse que eles se perderam aí, porque eles acharam que não precisava de mais nada. Você tem que continuar. É por isso que quando passou aquele vento, e veemente, impetuoso, antes do vento vir, quando Jesus falou, ficai na cidade, para que do alto seja revestido do poder. Um deles disseram, eu acho que nós já temos. Passava um vento, acho que nós já temos. Ele não falou quando você tinha que sair de lá. Falou para você ficar. O momento, quem decreta é Deus, não é a gente. Amém? Então, nessa mensagem, como fui com Moisés, o irmão Branham disse, quando Jesus de Nazaré, eu creio que o Pai estava nele, que todas aquelas grandes coisas
que eram do Pai foram dadas a seu Filho. Todas as grandes bênçãos e dons, pois ele era simplesmente a expressa imagem do Pai. A imagem. Deus morre, a imagem tinha que morrer. O espírito que está em mim morre? Não. Mas essa imagem um dia vai descer para a sepultura. O irmão Branco diz que espíritos não morrem. Ele era a imagem expressa do Pai. E nele habitou toda a riqueza de Deus. Habitando nele aqui, olhando para cima, ele disse: eu e o Pai somos um. Somos. Não é eu e o Pai sou um. Somos, é dois. O irmão Branco diz que os dois juntos faziam a deidade corporal. Ele disse: não sou eu que faço as obras, é meu Pai. É meu Pai que habita em mim. Ele faz as obras. Amém? Ele não fez, ele faz. Ele continua fazendo. Mas para entender a obra de Deus, você tem que entender a doutrina. O apóstolo Paulo bateu tão forte na doutrina. Lutero bateu forte sobre a doutrina. Lutero disse que ele não se preocupava mais com a vida dele. A preocupação dele era com a doutrina. Porque a doutrina é onde Satanás está infiltrado para tirar aquilo de você. O verdadeiro cristão com a doutrina, ele começa a antever as coisas. Lutero diz que outros reformadores que vieram antes dele atacavam os papas maus. Ele disse: eu ataco a doutrina deles. Então você tem que atacar a doutrina. O ataque está na doutrina. Você tem que mostrar onde é que a pessoa está errando. Ele disse: eu ataco as doutrinas deles. Observe o que o apóstolo Paulo tem dito aqui em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Ele disse: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto, te salvará a ti mesmo, como aos que te ouvirem. Então isso aqui está sendo falado para quem prega a palavra. Se você observar o que Paulo está dizendo, ele está dizendo para Timóteo: cuide da doutrina. Tem que cuidar para que você possa, observe. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso, te salvará a ti mesmo, como também aos que te ouvem. Tinha alguém ouvindo a pregação. Então ele tinha que ter a doutrina na vida dele para levar para as pessoas. A primeira coisa é a doutrina. A doutrina tem que estar viva na sua vida. Em 2 Timóteo, capítulo 14, versículo 6. Capítulo 3, versículo 16. Ele disse: toda a escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, o que trará reprovação, correção e educação na justiça. Mas é a doutrina que faz tudo isso. Sem uma doutrina, você não tem posição na palavra de Deus. Estou repassando esses versículos para a gente encerrar. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10. Mas tu tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência. Olha o que a doutrina gera na pessoa. É lógico, o ser humano, nós somos pessoas falhas. Hoje você está bem, amanhã você pode passar por um sistema nervoso. Você pode explodir com alguém. Mas a doutrina está aqui para tirar isso da gente. O irmão Brian disse que o irmão Oliveira já estava no estágio que as pessoas podiam levar tudo que ele tinha, que ele já não se preocupava mais com nada, porque ele era um homem rude, ele era um homem duro, mas ele levava a palavra no pé da letra.
Para encerrar, em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3, Paulo está dizendo: como te roguei, quando parti para Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires alguns que não ensinam a doutrina. Para advertir algumas pessoas que não estavam ensinando a doutrina. As pessoas queriam levar uma vida como elas queriam, porque a doutrina ela vai cobrar. Então tinha pessoas que não estavam ensinando. Aí numa outra versão aqui, esclarece um pouco mais para você. Na tradução à voz, está escrito: como eu disse naquele dia que eu saí para a Macedônia, para ficar em Éfeso e instruir as pessoas indisciplinadas na igreja de uma vez por todas, para pararem de ensinar uma doutrina diferente. As pessoas estavam pregando uma doutrina diferente. Sabe aquela doutrina que cobra menos? A doutrina que pode casar 2 ou 3 vezes? Paulo chegou para Timóteo aqui, estava dizendo para que ele ficasse ali, porque Paulo ia sair para evangelizar em outro lugar, e tinha que ficar uma pessoa que conhecia a palavra ali, porque as pessoas não queriam levar a palavra do jeito que ela é. As pessoas elas têm um jeitinho brasileiro. É um jeitinho brasileiro aqui. Ou você fica no foco da palavra, ou você jamais chegará naquele estágio que Jesus falou. Eu sou o caminho. Ele estava dizendo, eu sou a doutrina. Ele estava dizendo que ele é tudo isso. Ele estava dizendo, ninguém vem ao Pai se não passar por mim. Porque eu sou o caminho. Não é isso, Maria? Aquela mulher passou pela porta. Gente, você precisa passar por essa porta. Você precisa passar por esse caminho para chegar ao Espírito Santo, para estar na terra prometida. Quando você entra na terra prometida, quando Israel entrou na terra prometida, parou de cair maná do céu. Sabiam disso? Até eles chegarem na terra prometida, próximo, eles não passavam fome. As roupas deles nem se sujaram. E o maná ia caindo para eles. Mas quando eles entraram na terra prometida, o maná parou de cair. Porque agora eles iam se alimentar do fruto da terra. Agora você está na terra prometida, ó Espírito Santo. Agora você vai se alimentar do fruto da terra, dos frutos do Espírito, que é amor, paz, longanimidade. Você está na terra agora, você tem que comer dela. Mas para a terra produzir, você tem que estar de acordo com a palavra. Você tem que estar de acordo com a palavra. Por isso que a gente tem que voltar e bater e falar da doutrina. Porque sem a doutrina, você jamais chegará no estágio que Jesus pediu para que você chegasse. Em Romanos 16, versículo 7, Paulo diz: rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalo contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. Você tem que desviar dessas pessoas. Elas envergonham a doutrina, envergonham a palavra. Olha como Paulo pegou firme com essas pessoas. A face dessas pessoas. Então, quando a pessoa venha ou vem na igreja, não leva uma vida correta. Se você falar para o irmão não saudar aquela pessoa, ela vai achar ruim com você. Mas só que você tem um apóstolo Paulo que está dizendo, evita essas pessoas. Não conversa com essas pessoas. Ah, mas é meu irmão. Jesus diz, meu irmão, meu pai, minha mãe, tio, tia, é os que fazem a vontade de meu pai. Sabe quem são os parentes? Somos nós. Mesmo que nós não tivéssemos parentesco nenhum, carnal. Somos parente espiritual. Eu tenho família de sangue, irmãos de sangue tenho. Mas os verdadeiros irmãos que eu tenho são vocês. Não estou contando a família toda. Atos capítulo 2, versículo 42 ao 43.
perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles conheciam a doutrina dos apóstolos. Estavam perseverando na mesma doutrina. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. As pessoas hoje estão na doutrina dos apóstolos. Aí você vai ter um quadro do profeta lá, tem o quadro das 7 eras, mas eles não estão perseverando na doutrina dos apóstolos. Eles estão perseverando na doutrina deles. E a doutrina não era dos apóstolos. O irmão Brana chega a dizer que era a doutrina de Cristo nos apóstolos. A doutrina de Cristo. Jesus disse, a doutrina não é minha, esse Cristo é Deus, que estava ungindo Jesus. Jesus disse, a doutrina não é minha. Quando nós falamos doutrina dos apóstolos, é porque eles tinham a doutrina de Cristo. Mas não era algo que eles criaram. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos. Estão entendendo aqui? Então, quando você persevera na doutrina, muitos sinais e maravilhas vai acontecer. E você observa que uma coisa vai puxando a outra. É a doutrina, aí ele está colocando você já na comunhão. Sem doutrina não tem comunhão. É por isso que o homem tem que se examinar. Pô, será que eu estou na doutrina? Examinar o homem a si mesmo. Será que eu estou tendo uma vida cristã? Será que eu estou na doutrina? Para sair da doutrina é muito fácil. É por isso que quando a gente fala de justificação, Deus está tirando você do mundo. A santificação, Deus está tirando o mundo de você. Então, se eu digo que eu passei pela justificação, que é o primeiro estágio, que Deus me tirou do mundo, então eu não posso ter desejo mais ali. Senão Deus não me tirou do mundo. Está entendendo? É isso que eu preciso entender. Será que eu já saí do mundo? Será que eu já fui justificado? Será que os prazeres do mundo ainda estão na minha mente? Os desejos do mundo ainda estão em mim? Então você ainda não foi justificado. A mulher de Ló, ela não conseguiu sair através da justificação. Ela ainda estava presa. Observe, se tem alguma coisa te prendendo, você ainda não passou do primeiro estágio. A santificação, agora Deus está tirando o mundo de você. Ele tirou você do mundo. Agora ele vai tirar aqueles desejos do mundo de você. Você pegou aquele copo sujo ali, você vai na pia, você está lavando ele. Você está santificando, você está limpando o vaso. Você vai tomar uma água, o copo tem que estar limpo. Então, nós temos que observar a nossa vida nesse sentido. Mas eu estou justificado? São 3 estágios, mas eu já passei pelo primeiro. Aí Paulo disse, examine. Ele diz, toma cuidado. Porque se você pregar a doutrina, você salvará tanto a ti como aqueles que estão te ouvindo. No seu trabalho, se você estiver na doutrina, você está salvando aqueles que estão te ouvindo também. Você está salvando a você e aqueles que estão te ouvindo. Mas eu fui justificado. Aí a pessoa está vendo eu fazendo a mesma coisa que ela. Então eles perseveraram nessa doutrina. No partir do pão, eles estavam completos, esperando o próximo passo. A igreja hoje, ela tem que estar do mesmo jeito, perseverando na doutrina, dando continuidade. Eles não prevaricam nisso. Eles continuam, independente se vão rir de você ou não. O irmão Braille disse, note que a primeira coisa listada é a doutrina. Depois a comunhão em torno dessa doutrina. E em seguida no partir do pão e na oração. Você vê que você tem que estar unido num só propósito. Que Deus nos abençoe. Que Deus faça com que nós percebamos onde estamos. João 7,17, só para encerrar. Está escrito, se alguém quiser fazer a vontade dele,
pela mesma doutrina, Jesus falando, conhecerá se ela é de Deus. Fazer a vontade de Deus pela mesma doutrina. Não pode ser outra. Perceberá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Então, nós estamos sendo convidados agora a fazer a mesma coisa. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus pela mesma doutrina, vocês são dispostos a fazer a vontade de Deus? Jesus está dizendo aqui, ó, você só pode fazer a vontade de Deus pela mesma doutrina que eu estou pregando. Então, todo pregador ele tem que pegar a palavra, levar de volta e ver se aquilo que ele está pregando é a mesma coisa que Jesus pregou. Porque tem que ser a mesma doutrina. Amém? Que essa doutrina possa estar viva no coração de cada um de nós. Que Deus abençoe os irmãos. Que Deus os